Alô, pessoal! Eu sou o Érico San Juan e este é o podcast Capial, o podcast que também é jornal. E como assim o podcast também é jornal? É muito simples, é mais simples do que água. O podcast Capial é uma costela do jornal de humor Capial, que é publicado todo final de mês, impresso, um jornal impresso publicado por outro jornal impresso, que é a Tribuna Piracicabana. Então o Capial é um jornal de humor que existe desde 2023, está quase chegando ao seu segundo aniversário nesse ano de 2025. E o podcast Capial é novinho ainda, né? Não tem nem 6 meses ainda, mas já trouxemos aí um punhado de artistas que participam do jornal de humor Capial. Os cartunistas, muitos cartunistas de Piracicaba, do Brasil e até do mundo. Uma variedade tão grande de artistas que a gente publica no jornal Capial impresso, né? Uma variedade, espero que seja tão grande quanto a variedade de artistas que existe todo ano, que está todo ano, selecionados e premiados do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Então, o Jornal de Humor Impresso Capial é uma espécie de salão de humor impresso também publicado em Piracicaba, né? A terra do Salão Internacional de Humor. E vamos aqui conversar com mais um artista do Jornal Capial, mais um artista de Piracicaba, um cartunista de nível internacional e que eu tenho o privilégio de dizer que é um grande amigo também e que me perdoa por esses elogios superlativos. Vamos conversar aqui com o Lucas Labels. Seja bem-vindo, Lucas. Fala, Érico, tudo bem, cara? Obrigadão aí pelas palavras, pelos superlativos aí. Agradeço demais. Estamos aí juntos sempre, né? O maior orgulho estar aí participando do Capial sempre, né? É uma honra mesmo, cara, tá podendo participar de uma mídia impressa para gente da nossa geração aí, sem querer retomar o papo de velho, né? Mas é gostoso, né, cara? É gostoso ver impresso. Então, eu que agradeço, cara. Que bom. Mas você não vem me tirar o cetro, o título de mais velho aqui da dupla, que sou eu, viu? Ah, mas é pouco, né, cara? Não sei se isso é uma vantagem, mas a gente tenta compensar com as histórias que a gente tem desses anos todos, né? E muitas delas eu espero que a gente conte aqui pro pessoal que tá nos vendo aqui na TV Metropolitana de Piracicaba. Aqui da TV Metropolitana. Opa, vamos lá, cara. Então, essa é a vantagem, né, de ficar velhinho. Tem história, né, para contar. Ainda não tá na hora, mas a barba branca eu já tenho um pouquinho só. Chumacinho. O meu também, cara, ó. O negócio tá ficando mais feio. Esse chumaço aqui apareceu esses dias. Ó. Eita, nós. Ai, meu Deus. Mas é isso aí, Lucas. Vamos começar aqui. A gente sempre tenta fazer um mínimo de linha do tempo aqui de cada entrevistado, né? Mas eu queria começar com você de uma maneira diferente da que eu costumo começar com todo mundo com quem a gente conversa aqui no podcast Capial. É o seguinte, você é um cara que se notabilizou, ó que verbo chique, né? Pelo trabalho em 3D, né? E eu queria saber, não quando você começou a desenhar, mas quando você começou a ter contato com a ferramenta essencial para o trabalho em 3D, que é o computador. Conta aí a sua história com o manejo desse equipamento aí, que permite que você desenvolva a sua arte aí para o mundo todo. Na verdade, ó, quando você fala isso, o lance do 3D em si, tem um detalhe técnico aí. Eu não sei fazer 3D, tá? Olha isso! Então você está me desmentindo aqui? Como é possível isso? Cara, teve outras vezes que eu ia te desmentir já, mas é importante porque para quem está no meio digital, quando você fala assim, parece que eu mexo num software de 3D que seriam esses softwares de escultura digital, né? E eu, na verdade, eu faço a pintura, né? A pintura digital, que é um processo mais parecido com a pintura. Eu entendo o que você quis dizer, que é
eu trabalho com o lance do realismo na pintura e, né, o pensamento de iluminação, que é o do 3D, né? Com volume, né? Mas é só para não ficar confuso que eu faço 3D, que é a escultura digital. São softwares bem diferentes, na verdade, né? Então, tecnicamente falando, seria mais correto falar que eu faço pintura digital e pintura, né? Eu tenho uma linguagem mais realista ali no sentido de volume, né? Eu não tenho um traço 2D tão... O meu estilo é mais na pintura mesmo, né? Então, bom, e nesse sentido eu comecei, na verdade, no analógico, na pintura mesmo, né? Eu comecei mesmo a desenhar no Magno, na escola Magno Arts, que é aqui de Piracicaba, um cara que dá aula aqui em Pira, né? Foi nosso professor, assim, eu tenho que agradecer para sempre ele. Aliás, Ele, deixa eu só te interromper um minutinho. Por coincidência, meu caro Lucas Leibos, a gente tá aqui, estamos aqui no 13º andar do edifício Domo. No andar acima era a escola a qual você está se referindo. exato, cara, exato. Eu fazia aí mesmo, na geração do Domo aí, né? Que você também fez. É. E quem estava nos anos 90 ali, no meio dos anos 90, no começo, no meio dos anos 90 em Piracicaba, era uma opção para se aprender, né, o estilo do quadrinhos, vamos dizer assim, né, desse desenho mais ligado ao quadrinhos, que era o que eu gostava e gosto até hoje, né, então eu comecei muito no nanquim mesmo, nessa coisa do traço, fiquei anos nisso, até vir o Salão de Humor, né, que por volta ali mais ou menos de 99, que nos anos 90 foi muito rico as caricaturas ali no Salão de Humor, né? Sempre foi, né? Mesmo depois. Mas tinha aquela geração do Dálcio, do Quinho, do Batistão, né? E esses caras influenciaram bastante, né? Essa época para gente que estava desenhando e queria desenhar caricatura, esse tipo de coisa. E aí eu comecei a querer aprender a pintar aquilo que eles estavam fazendo, né? Na época a internet não tinha esse acesso tão... Era diferente, né? Era um negócio mais pré-histórico, então não tinha tutorial, nada disso, né? E o salão de humor também era só analógico, né? Era só pintura, não tinha pintura digital ainda popularizado e tal. Mas foi daí que eu comecei mesmo, assim. Então eu comecei a estudar a questão da pintura nesse período aí, por volta de 99, 2000. É assim que eu comecei, né, o lance da pintura. Muito E, bem. Ah, não, continua, continua. então, aí eu passei na faculdade de design gráfico, né, em Londrina. Eu fui indo, eu vou contar meio resumido, mas por volta de 2001 fui para lá, fiquei alguns anos, né, lá em Londrina. Nesse meio do caminho eu morei em Londres, né, e também estudei lá desenho, pintura, um ano, e a influência do design gráfico também, estudei bastante, né, esse período, outras linguagens, foi muito importante. Então, na verdade, o período todo do meu desenvolvimento foi meio um mix de coisa. Eu sempre fiquei em contato com linguagens diferentes e sempre gostei, assim, né, de variar tinta, digital, tudo que aparece, assim, eu fico brincando um pouco, né? E eu acho que isso tem um eco que foi sendo construído um caminho para mim. Eu me formei ali por meados de final de 2005, vim para São Paulo, saí de Londrina, vim morar em São Paulo, e aí comecei a trabalhar nas empresas, né? Comecei a trabalhar nos estúdios de ilustração. Então, comecei muito no editorial, que na época era bem forte, né? Fiz bastante ilustrações para as revistas, na época era bem legal. Aí, nesse período, comecei a trabalhar mais com publicidade, fazendo as ilustrações.
trabalhei nos estúdios bem legais de publicidade. Trabalhei, daí fui me desenvolvendo na publicidade, virei sócio de um estúdio. O estúdio ficou grande, virou estúdio de animação. E aí, por meados ali de 2015, 2016, eu saí da empresa, né? Dei uma cansada de trabalhar ali com a publicidade. E ter empresa é difícil, né, cara? Ter sociedade e tal. Acaba que eu queria continuar trabalhando, não ficar muito gerindo, tal, que não é muito a minha, né? E aí eu comecei a trabalhar, além dos trabalhos, projetos de freelance com publicidade, eu comecei a trabalhar com jogos, com games, né? Com games de celular, principalmente. E aí lá para 2018 eu comecei a trabalhar numa empresa que é muito grande de jogos em São Paulo, chama Wildlife. E aí fiquei lá um período, uns 3 anos. Veio a pandemia, né? Eu vim para Piracicaba e comecei a trabalhar com uma outra empresa. Mudei de empresa, fui para outra empresa maior de games, que é a Garena, né? Eles fazem o Free Fire, que é um jogo bem popular. Aí trabalhei lá uns 2 anos, a pandemia acabou e eles que convocaram os funcionários para voltar para São Paulo. E eu já estava aqui em Piracicaba, né? E resolvi ficar por aqui. Desde então eu saí da Garena, né? E estou de freelancer e trabalhando para vários estúdios de outsourcing de games e aí trabalhando com outros projetos de ilustração e inclusive agora eu estou trabalhando muito mais com a pintura mesmo, com a pintura acrílica. Estou mais ou menos há um ano aí nesse caminho da pintura de novo, né? E que eu sempre gostei bastante. Aí a gente pode até conversar sobre isso, tal. E variando, né, nos trabalhos digitais e tentando agora ver com a IA, né? Tentando aprender esse é uma nova mídia também, né? Que vem e continua, né? Continuo trabalhando agora aqui de Piracicaba nesse sistema de freelancer. Sim, bem resumidamente, bem rapidinho, até porque eu já falei, né, das outras vezes e a gente se empolga falando da gente mesmo, né? Então tô tentando resumir. É que o pessoal que vê o Capial não viu as outras vezes, né? Você deu um apanhado bem legal aí da sua carreira e com isso a gente até poderia encerrar o podcast. Mas como eu sou muito teimoso, eu vou tentar destrinchar com você alguns tópicos aí do que você falou até agora, né? Primeiro é o seguinte, eu tenho a impressão, falando como artista, não como entrevistador, olhando, observando os colegas, que existe vamos dizer, uma nostalgia e talvez um desejo muito grande de praticar o trabalho da gente sempre nos suportes mais tradicionais. Então você falou com muito gosto aí que você está desenvolvendo muito trabalho com pintura acrílica, né? E você é um cara muito conhecido pelo trabalho em suporte digital, né? Então, o que você tem feito aí que tem te dado mais prazer, assim, na pintura acrílica? Quando que você começou a desenvolver pintura acrílica? Que oportunidades você teve de praticar essa técnica nos seus trabalhos? E fora do trabalho, você pratica mais a pintura acrílica? Como é que é a sua relação com a técnica, com o suporte da pintura acrílica? A minha relação é engraçado. Eu sou conhecido, tenho mais tenho um conhecimento, o pessoal tem um conhecimento maior das minhas ilustrações digitais, claro, né? Mas é porque, mas na verdade a minha raiz como eu comecei
entrei nessa busca da pintura pelo salão de humor, tentando simular ali o que o Dalcio fazia, o Flávio Rossi na época. Pessoal, acho que essa geração de 98, 99, que estava envolvido com as caricaturas do Salão Quinho, né, tal, tem uma ligação forte com essa coisa da pintura da caricatura. Acho que o Sebastian Kruger influenciou muito, né, esse pessoal todo, né? Que ele é um cara, um alemão que pinta na acrílica e até hoje é um grande mestre da caricatura, do realismo. Não é nem do realismo, acho que é dessa coisa da pintura com brincar com a acrílica, né, e com o analógico. Eu entrei por aí, assim, né? Eu já conseguia manusear ali o pincel através do nanquim, que é uma técnica difícil, né? Então, eu basicamente comecei a estudar sozinho aqui em casa, né? A tinta mesmo. Eu perguntava pro pessoal, pro Dalcio, como que eles faziam e tal. E aí eu tentava estudar aqui mesmo. E eu acho que eu tinha, na época, já uma ligação forte com esse tipo de linguagem naturalmente. Assim, eu tinha já mesmo no nanquim eu conseguia fazer uma volumetria com nanquim aguado, né? Então eu já gostava, já vinha estudando isso através do próprio nanquim, ou com aguado, no Magno mesmo. E eu sempre, mesmo quando eu fui para Londrina fazer a faculdade de design gráfico, na época, o design gráfico tinha uma influência muito grande dessa linguagem da MTV, que era muito mais ligado ao vetor, a É. uma linguagem mais sintética, né? As formas, menos, pouca volumetria, né? Motion graphics, né? Que tinha uma leva nessa época muito ligado a isso. Aí mesmo assim eu continuei, né? Estudando a pintura acrílica. Na época era muito acrílica mesmo. E fiquei estudando bastante, junto com essas influências do design também. Eu até agreguei um pouco na minha pintura, nas caricaturas, essa linguagem das formas mais vetores. Então, eu lembro que teve uma caricatura que eu fiz para o Salão Universitário de Humor, na época, né? Eu estava na universidade, tinha o Salão Universitário que a Unimap promovia e que o Camilo Riani, né, era o grande Camilo, que também estimulou muito a gente dessa geração a fazer os trabalhos, né, e a gente era um motivador muito grande. Na época eu fiz uma caricatura do Ed Mota, é, cantando assim, cortado, com a cara cortada, e atrás um papel de parede todo mais vetorizado, assim, né? Era uma pintura acrílica, mas atrás tinha todo uma linguagem de um papel de parede ali, né? Meio nessa linguagem. Então, influenciou bastante, né? E aí eu fui sempre estudando essa coisa da pintura junto com o que vinha, né? Ah, até em meados ali de 2007, né, que o salão começou a abrir para as pinturas digitais no Salão de Humor. Até 2007 era só pintura. Então, eu sempre mantive o estudo da pintura mais informalmente, né? Nunca estudei, até então, eu nunca tinha estudado nada exatamente com nenhum professor ou algum curso, né? Então, fui na tentativa e erro ali, né? E então aí 2007 abriu para pintura digital. E aí começou abriu um pouco, facilitou a gente a ter tablet, né? Essa época começou mais ou menos a vender tablets, que são essas mesas digitais, assim, que a gente pode fazer, tem a caneta e um padzinho que você pode desenhar com ela, né? E aí eu comecei principalmente, eu vi que no mercado de ilustração,
isso começou a aparecer, né? E no mercado, na verdade, não tinha muito essa coisa, não era tão comum ter ilustrações ainda de digitais, mas como eu praticava muito a pintura já, eu vi que aquilo tinha pressão já, né? E eu comprei aquela Graphire 4. Era pré-histórico, assim, dessas mesas digitais, tipo digitais, e eu comecei a testar e vi que tinha uma similaridade com a pintura, né? Com a pintura tradicional, né? E com a vantagem de você poder errar. Eu já mexia no Photoshop pela influência do design mesmo, né? De que você aprendia os programas e tudo mais. Então eu comecei a mexer. Ao invés de eu escanear uma pintura que eu fazia e mixava com o lance digital do design no computador, eu comecei a já desenhar direto na Graphire. E foi por aí que eu comecei a digitalizar meu trabalho, né? Foi meados de 2006, 2007. Inclusive, em 2007, quando abriu, o salão abriu para... Ele abriu uma categoria para... Uma só categoria para fazer trabalhos digitais, que foi a categoria Vanguarda. Eu mandei um trabalho com pintura acrílica, que foi aquele um John Lennon e Yoko Ono, com efeito como que fala? Um efeito de holograma, assim, né? Um efeito de triangulação lá, mas eu peguei a pintura mesmo, cortei ela, fiz colagem, né? Era analógico, assim, mas foi a primeira categoria digital. E aí no ano seguinte já eu comecei a mandar só digital, né? Já estava aí então eu já estava bastante envolvido com pintura digital devido ao trabalho mesmo, já estava em São Paulo fazendo as ilustrações todas no digital e também acho que é muito mais fácil, né, meu, de praticar, vamos dizer assim. Eu peguei tudo que eu sabia já na pintura analógica e transferi para a pintura digital e facilitou assim, né, para entrar no mercado. Como eu já gostava de caricatura, eu comecei a fazer as caricaturas além do trabalho, né? Para mim era uma motivação muito grande para estudar a caricatura no digital, abrir uma nova mídia, tal. E como eu falei, assim, tenho uma característica que tudo que vai aparecendo, eu fico testando um pouco, né? Assim, até os artistas de 3D mesmo, os caras de escultura digital, eles são artistas que têm que se atualizar o tempo inteiro, né? Porque surge um plugin novo, é diferente um pouco do artista que desenha e pinta, né? Que a informação está acumulada ali desde o Renascimento ali, né? Mas o cara do artista do 3D, ele tem que ficar se atualizando porque surge um plugin novo de cabelo, ou de iluminação, ou um programa novo de escultura. Então, eu trabalhava com essa galera já dessa época, né? 2009 para frente. Então, e até por isso eu acostumei a ficar me atualizando em coisas que surgem e tal, do mundo digital. Mas eu nunca, mesmo desse período para frente, que eu realmente caí de cabeça no digital e comecei a trabalhar com o Thiago Reussel, que é um precursor aí da pintura digital no Brasil. Com certeza, os artistas digitais, os ilustradores hoje em dia, ele foi o primeiro que todo mundo viu, assim, além do Dálcio, né, que já testava isso, mas um cara unicamente digital, eu acho que o Thiago foi um dos primeiros, assim, né? E ele é da minha geração, então eu comecei a trabalhar com ele, eu já estava brincando com o digital, e quando eu fui trabalhar junto com ele, o conhecimento, né, que ele me trouxe ali, pintando junto no dia a dia do trabalho, dividindo o trabalho, foi muito legal também. E que, no fundo, é um conhecimento muito próximo da pintura mesmo. É a mesma, cara, na verdade, é o mesmo universo, assim. Para quem pinta no digital, sabe que o conhecimento da iluminação,
você entender o rebatimento de luz, a temperatura, a questão de contraste de valores, né, de contrastes de escuro e claro. Todo esse raciocínio é exatamente o mesmo na pintura digital e na pintura analógica. Assim, o processo é diferente porque você pode errar mais no digital, você pode ficar batendo mais cabeça ali, né? Mas é muito parecido. Então, nesse período todo que eu entrei no digital de cabeça, mesmo assim eu sempre continuei pintando com tinta, né? E desse período para frente, eu comecei a morava em São Paulo, eu comecei a estudar mesmo a tinta a óleo, né? A acrílica eu dei uma pausa ali. Primeiro eu comecei a dar uma estudada em aquarela, porque eu morava ali na Vila Madalena e eu morava do lado do estúdio do Cárcamo, que Ah, é um dos maiores mestres de aquarela no mundo, né? Assim, é um cara mundialmente reconhecido como um grande aquarelista, né? Ele é chileno, mas é praticamente brasileiro, né? Morava ali na Vila Madalena, do lado de onde eu morava. Então, eu comecei a fazer um curso de aquarela com ele, né? Ele também é um cara do salão de humor, né? Que ele foi um dos caras foram os primeiros vencedores da categoria caricatura, quando surgiu, em meados dos anos 80, com pinturas sensacionais já. Então, é um grande mestre que eu aproveitei, né? E fui estudar com ele aquarela, só que aquarela eu não me senti tão à vontade, assim, para ser honesto. É uma tinta que você tem que realmente praticar todo dia e se você não praticar todo dia, você não consegue. É diferente, né? Você tem que abrir mão do domínio um pouco, tem que acostumar com a dinâmica dela. E eu adorei testar ela, né? Adorei, mas eu não consegui, assim, continuar o estudo com maior frequência, né? E apesar de ter uma similaridade com a acrílicas, também pode aguar bem, né? Mas aí eu me identifiquei bastante com a tinta a óleo. Comecei a fazer um curso de tinta a óleo logo na sequência, ali em meados de 2013, mais ou menos, eu comecei a estudar com o Alexandre Heider, que ele tem um estúdio, é um cara, é um grande mestre também, né? Ele tem um estúdio lá em São Paulo, chama Plein Air Studio. E ele comecei a fazer o curso com o Jorge Mendes, que é um dos professores lá do estúdio dele. Então ele me ensinou toda a base da tinta óleo. O óleo é difícil aprender sozinho, né, cara? O óleo é bem difícil, não é igual a acrílica, que é mais, acho que é mais intuitivo. Então, o que eu quero dizer é, na acrílica, quando você mistura, por exemplo, o azul com o amarelo, muito provavelmente vai dar um verde mesmo, assim. E já no óleo não funciona assim, né? O óleo, às vezes você mistura tem vários tipos de verde, vários tipos de amarelo, tem umas tintas que são opacas, outras que são transparentes. Às vezes você faz uma mistura lógica e vai dar um cinza meio azulado, sabe? É uma dinâmica bem diferente. Aí tem os solventes, né? Tem toda uma gama de informação que é completamente diferente da acrílica, apesar de o processo de soma, de você fazer vamos dizer, você consegue pintar por cima e consegue continuar a pintura, né? Diferente da aquarela que é transparente. Mas ela é uma tinta que você não, é difícil aprender sozinha, né? É bem difícil. Então, eu comecei a fazer curso com o Jorge Mendes no Plein Air Studio, foi super legal, assim, eu fiquei fiz todo o básico ali da pintura a óleo, depois eu comecei a fazer o curso com o próprio Heider mesmo, e tinha muito essa dinâmica do plein air, né? O plein air é basicamente a pintura de paisagens no local. Você
tem um setzinho de pintura e leva esse setzinho para o lugar que você quer pintar, né? Uma paisagem e alguma coisa que você queira pintar, pode ser até numa natureza morta, algo assim, mas plein air, o termo significa ao ar livre, né? Então eu comecei a praticar bastante esse plein air, né? E por conta desse curso, eu fiz acho que uns 2 anos de curso lá, mais ou menos, e eu consegui entender bem como funciona essa parte da tinta óleo, né? O proceder dela, as misturas. Eu comecei a praticar bastante o plein air, né? E a partir do momento que eu comecei a trabalhar na Wildlife, como eu falei, nessa época eu estava morando ali em Moema, em São Paulo, e a Wildlife era ali no Itaim. E era bem perto minha casa do trabalho, e é bem colado com o Ibirapuera, tanto a minha casa quanto o trabalho. O Ibirapuera era no meio do caminho, né? Então eu pegava minha bicicleta, ia lá para o Ibirapuera de manhã, acordava ali umas 7 horas, ia para o Ibirapuera e pintava ali por uma horinha com um parceiro meu, amigo do trabalho, o Clayton Luz, que é um grande ilustrador também. Ele trabalhava ali comigo na Wildlife. Então ele também, a gente passou alguns anos praticando pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, sempre no Ibirapuera, né? Então isso aí me desenvolveu bastante para assim, sempre conseguir manter a parte técnica e melhorar, né? Cada vez mais, transferir um pouco do conhecimento até que eu tinha do digital, desse raciocínio do 3D, né? Da pintura digital para a pintura de volta e além disso, conhecimento do curso, né? Do Heider. Tudo isso me manteve, assim, bastante conectado sempre com essa coisa da pintura. E sempre foi um raciocínio de estudo mesmo, assim, nesse período todo. Nunca fiquei, né? Meu objetivo não era, por exemplo, vender quadros de paisagem. Era sempre uma busca por estudo, né? Pinturas rápidas ali, à luz da manhã no Ibirapuera. Cada dia eu estava fazendo um tema ali diferente. Cara, eu tenho um bolo de pinturas aqui no armário guardadas por conta disso, assim, pinturas pequenas, assim, só para pegar a mancha, né? Só para entender a iluminação e aquele raciocínio do treino mesmo, né? A pintura, eu acho que você tem que praticar para ficar intuitivo, assim. Então, Legal. é? Não, legal, legal. Não, olha, o bom de conversar com o artista é isso, né? Um assunto vai puxando o outro e eu só fico escutando aqui. Pra que eu vou interferir, né? Nem precisa. Só que Não, como o fica à programa tem. vontade aí, cara. Não, mas até dá dó de interromper, assim, mas como a gente tem um horário que precisa cumprir, então às Claro. vezes eu preciso recortar os assuntos, né? Mas tentando seguir a linha do que você está falando, ô Lucas, eu percebo uma coisa na sua retórica, no seu discurso, né? Que você primeiro que você é um apaixonado por arte, isso até é óbvio, não preciso nem ressaltar isso. Segundo, que eu acredito que por mais que você seja identificado pela técnica e pelo apuro técnico, pela preocupação em cada vez evoluir mais e tudo na sua técnica, nas suas técnicas, os seus suportes, eu acredito que o que conta para dar a chancela para isso é a criatividade. E nesse ponto eu queria que você comentasse 2 trabalhos seus premiados no Salão de Humor de Piracicaba, que a técnica conta muito, mas principalmente a criatividade. Você citou um que é o John Lennon com a Yoko, né? E tem outro também premiado. Eu queria que você comentasse 2 trabalhos seus premiados no Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que, aliás, em 2025 você também foi selecionado, né? E é isso mesmo. Você também, né? Nós Eu dois também. aí fomos Mas o assunto aqui é selecionados. você, não eu. Não, eu
No salão de humor, então, essa questão da criatividade e da arte em geral, né? Assim, eu sempre, quando se fala em salão de humor, é importante a gente ter, assim, na minha concepção, uma busca, eu acho que para além da técnica, né? Assim, a técnica eu acho que é muito importante, tá? Porque tem muita gente que não considera a técnica importante, que a ideia tem que superar, que não importa. Eu acho que é um jogo de compensação, né? Se a ideia for realmente muito, muito boa, pode ser que compense a técnica. É, Eu acho que os fundamentos do que deixa um trabalho forte é o conjunto das coisas, né? Então, eu acredito que a técnica seja uma ponte importante na questão do que você quer dizer, na questão da comunicação que o trabalho quer dizer para com o espectador que vai ver, né? Pode ser quando o cara olha e fala impressionante, que daí vai ver o que é. É um gancho, né? É uma ponte, como eu falei. Mas na questão da criatividade, o que é legal nesse aspecto é que, cara, a criatividade é uma coisa que nunca vai envelhece. A técnica, de uma certa maneira, ela é mais ela muda mais com o tempo. Então, muitas vezes, uma técnica que era legal há uns 10 anos atrás, hoje já é meio batido. Tem uma volatilidade maior na técnica e que a questão da criatividade é um negócio mais absoluto, né? Então, é, você você olha muitas coisas, muitas pinturas que a gente vê no salão mesmo, de 10 anos atrás, que parecia super realista, uma pintura super fina, tal. Aí você vê hoje já a percepção da gente vai, mesmo das pessoas, vão mudando, porque é. conforme os filmes vão, por exemplo, muitos filmes da Pixar já tem quanto mais informação a gente consome com trabalhos com técnicas impressionantes, as outras antigas vão ficando um pouco para trás, estilo de traço. Bom, isso é uma coisa, né? Mas a questão da criatividade, eu vou respondendo o que você me perguntou, teve dois trabalhos que eu foquei muito mais nisso, que eu acho que eu tenho bastante orgulho, né, do salão, assim, que é o do John Lennon e Yoko Ono, que eu fiz esse trabalho, basicamente fiz alguns prismas, uns colados nos outros, peguei duas imagens, recortei e colei cada um de um lado. Então, você vê o John Lennon e a Yoko Ono conforme o ângulo que você está vendo a imagem, né? Que é o raciocínio do holográfico, né? Daquelas figurinhas holográficas. Isso aí, cara, nesse período eu estava bastante aberto para buscar ideias, né? Eu queria, na verdade, e eu sempre quero, no salão, trazer algo que não seja uma competição de técnica. Eu sinto que até é uma, assim, às vezes, e eu ganhei com esses trabalhos, mas na corrida ali entre a melhor caricatura, a melhor trabalho, eu sinto que até eu tô meio trapaceando um pouco, né, de uma certa maneira. Mas é porque dá uma sensação de que ele, pô, não fez a melhor caricatura, ele fez o trabalho diferente ali mas a ideia era essa mesmo. Eu acho que eu queria trazer algo novo para além de uma caricatura muito impressionante ou retorcida. Eu acho que é impressionante esse lance do projeto e da criatividade, né? E, e outro que eu gostei bastante foi o do Matrix, né? Que eu fiz no ano 2024, né? No ano retrasado. Isso, no ano retrasado, no 50º Salão de Humor. E eu fiz também o Morpheus da Matrix, né? Que é aquele cara que dá as pílulas para o Neo, para quem assistiu o filme.
Então tem a pílula vermelha e a pílula azul. E daí eu pus uns códigos de barra em cada pílula, e daí você pode, com o seu próprio celular, escanear o código de barra, cada um entra numa ilustração meio tridimensional, assim, que você consegue, parece que você está dentro do mundo ali que você escaneou, né? Essa daí também eu acho totalmente baseada na criatividade, né? Eu nem quis forçar a caricatura, né? Eu nem quis forçar a barra ali na caricatura do Morpheus, para não roubar muito, ficar um negócio muito distorcido e o código de barra ficar um pouco de segundo plano. Então, fiz uma caricatura um pouco mais contida para focar um pouco no código de barra. E é isso, cara. Assim, é um raciocínio mais voltado para a criatividade do que para a estética da caricatura, ou uma corrida técnica mesmo. Eu acho que é importante, você tem que escolher, né? O que você quer comunicar. Quando eu penso nos projetos para o salão, eu penso no que o espectador vai curtir, assim, né? E o que eu, como espectador, iria me impressionar. Eu tento me colocar no lugar de quem está indo lá curtir o salão e falar, caramba, que legal, olha esse trabalho, né? Mais do que assim, nossa, esse artista é sensacional ou algo assim. Legal. E falando em trabalhos, Lucas, acho que na parte quase final do podcast, a gente mostra e comenta alguns trabalhos do convidado que ele publicou no Jornal de Humor Capial. Legal, legal. Então, a gente sempre tem 4 trabalhos aqui que eu escolho dos inúmeros, no seu caso, que você publicou no nosso jornal, né? Então, Danilo, eu queria que você mostrasse a primeira caricatura aqui do Lucas, que a gente escolheu pro Capial. Quando esse Papa era da página de humor Capial, que foi a primeira encarnação do projeto Capial. Antes de ser jornal de humor, ele foi uma página de humor na Tribuna Piracicabana. Então com esse Papa, você foi um dos primeiríssimos colaboradores aí do projeto Capial, né? Aí na versão página. Então comenta a origem desse trabalho aí para nós. Esse trabalho, inclusive, eu fiz para o Salão de Humor na época, né? Ele ganhou menção honrosa. Que ano que foi? Foi 2012. 2012. É. E, cara, eu fiz muito buscando. Nessa época, eu estava nesse estudo máximo na minha cabeça, eu estava no foco total de aprender a trabalhar com a luz, o rebatimento de luz. O quanto que a distorção pode ganhar com a volumetria das formas ali, porque não precisava forçar muito o desenho em si. Eu poderia forçar um pouco a iluminação, que também parece que está super distorcido, mas muito em função dessa volumetria, então o olhar, né? Então, o trabalho foi muito focado nesse sentido de estudar textura, luz, iluminação, essas coisas. Legal. Vamos pro próximo, Danilo? Mas acho que o próximo, se não me engano, tem 2 trabalhos aí que eu coloquei num slide só, né? E que eu queria comentar. E seja muito franco, meu amigo, que é o seguinte, desse conjunto e dessa figura emblemática aí da música brasileira, qual você conhece melhor como ouvinte? Depois a gente fala das caricaturas em si. Como ouvinte, eu conheço vergonhosamente até, mas porque eu conheço muito mais o Pink Floyd, né? Pink Floyd, né, eu ouço bastante aqui. Eu adoro desenhar, pintar com Pink Floyd. Cara, eu sei de cor, até a saída do Roger Waters, eu sei quase todos ali. Mas eu também gosto bastante, né? Eu fiz... São mais estudos, né? Os 2 são bastante estudos que eu faço no iPad aqui, deitado aqui no sofá, vou fazendo quando à noite, assim, tá relaxando um pouco, eu quero desenhar alguma coisa. Então, eu mantenho um pouco às vezes eu consigo fazer, né? Os 2 foram feitos no iPad ali, pode ver que tá bem mais solto, né? Mas brincando com as formas e tal.
Então, os dois foram mais nesse sentido. E eu amo os dois, né? Eu adoro também Pixinguinha, adoro música com metais, né? Eu gosto muito de trompete. Eu tenho 2 trompetes aqui, então Opa, olha só. eu gosto bastante, cara. Você tem e você os usa ou não? Cara, eu tocava mais, né? Eu fiz aula por um tempão, quando eu morava em Londrina, mas isso uns 20 anos atrás, cara. E hoje em dia, às vezes eu pego aqui para brincar, É. eu sei tocar um pouco, O que você mas toca? eu toco, cara, o que eu toco mais, eu gosto de jazz, né? Eu gosto mais de jazz. É. Então eu fico tocando, além das técnicas de umas frasezinhas assim que eu já sei de cor, É. eu fico tentando pegar umas escalinhas, né, para poder. Mas eu não sei tocar, cara. Eu não sei tocar direito. Porque o trompete é que nem aquarela. Se você não estuda todo dia, a sua embocadura não fica legal. Então, Ah, muito bela uma... justificativa. Eu, como é. ouvinte de MPB mais do que Pink Floyd, eu vou te dar uma dica aí do Pixinguinha que acho que você vai gostar, porque tem a ver com a questão do jazz. Nos anos 1950 do século passado, o Pixinguinha fez uma série de gravações com um flautista chamado Benedito Lacerda. Eles dois gravaram os clássicos do Pixinguinha. E o Pixinguinha, ele sempre foi reconhecido por ser um flautista, né? Só que É. nessa época, ele já não estava mais podendo tocar. Porque ele sofreu um acidente de automóvel, se não me engano, e ele levou pontos na boca e ele nunca mais ele conseguiu tocar flauta. Perdeu a Caraca, embocadura da flauta. Só que é o putz, seguinte, o Benedito Lacerda, um flautista excepcional, o procurou também, procurou o Pixinguinha e propôs que eles gravassem os clássicos do Pixinguinha. Só que o Benedito ficava de solista com a flauta e o Pixinguinha fazia os contrapontos no saxofone. E essas sim, sim. gravações ficaram mais conhecidas pelos contrapontos do Pixinguinha do que pela flauta do Benedito Lacerda. Então procura lá Cara, que Pixinguinha e legal. Benedito Lacerda, que tem os clássicos do Pixinguinha. Aí deve ter umas 10, 12 gravações que vale muito a pena, sabe? Então, o Vou dar uma nerd de olhada, MPB cara. aqui deu uma dica que eu faço questão de dar essa dica aí. Vou dar uma olhada, vou buscar, sim. Nossa, legal pra caramba. Eu adoro Pixinguinha. Eu ouvi É, bastante nessa época que eu tava fazendo ele. Eu fiquei ouvindo bastante, cara, bastante coisa com ele na flauta, né? Ele era maestro também, né? é isso. Compositor. Exatamente. Vamos para a próxima caricatura, Danilo? Já tem mais uma. Essa daí é individual e digamos que é uma ilustração bem humorada. Essa aí é da ilustração de horas vagas, sua, é isso? Essa ilustração eu fui chamado para dar uma palestra em Londrina, É. numa faculdade lá, não na minha lá, mas era uma outra. E isso em 2013, por aí. E eu precisava mostrar um vídeo como eu produzia, né? Aí eu fiquei gravando, fiz uns 2 dias na sequência, fiz esse vídeo daí eu fiz essa ilustração. Eu fiz meio que para gravar esse vídeo para mostrar na palestra, né? Ah. Então, E eu fiz foi o meio favor de publicar no Capial enchendo de frase de chamada para dar o que massa. contexto. A minha desculpa é que eu preciso dar o contexto para justificar uma capa no jornal de humor, né? E publicar Sim. só a ilustração, pelo menos a minha visão quando eu publiquei, que a ilustração, a cabeça do cidadão, né? A ilustração por si não se sustentava se eu não tivesse um contexto para estar na capa de um jornal de humor, né? Mas Sim, eu me sim, sim. penitencio dessa ousadia. Hoje eu publicaria sem nenhuma interferência minha. Não, mas eu gostei, tá? Porque é bem. Essa ilustração tem uma coisa sonora, parece que você quer pôr um balãozinho ali, É, tem um gancho ali. Ele tá cantando, o violão tá tocando, o galo tá cantando. Então, eu gostei, cara, eu gostei. E ele é caipira, né? Então, dá para pôr várias coisas, sotaque, né? Dá para pôr. Eu adorei, cara, ficou legal. Nossa, quando eu vi no jornal, adorei, cara. é, legal. Então,
É bom que você livrou a minha cara. Esse cara é muito, é muito legal. Vamos para a Tem que próxima, agradecer, Danilo. pô. Eu acho que é a última caricatura aí da nossa série aqui pro podcast Capial. Essa ilustração aí você fez para capa, pelo menos uma série de ilustrações aí para capa de um dos últimos livros do Chico Anísio, né? Pois é, não, isso aí esse aí é o segundo, a capa do segundo, ele ia lançar 3 livros. Uhum. Eu fiz um primeiro, que ele gostou bastante, aí esse é o segundo, e aí não deu tempo para ele, ele faleceu antes de produzir o terceiro, então ele gostou bastante, ele me mandou mensagem na época, Que legal. e tava velhinho já, tava no final da vida ali, né? Mas foi gratificante, né, cara, fazer um trabalho. Foi meados de 2014, por aí, e foi bem legal de ter feito, capa de um livro, né, do Chico Anísio, um livro super legal, É. divertido, e um cara, pô, um dos humoristas mais icônicos aí, e faz falta até, né, hoje em dia e tal. O cara, um mestre, né? Pra gente que ainda mais tá envolvido com o salão de humor ali, É. sempre, né? Pô, para mim foi uma honra. Então essa foi a história dessa ilustra aí. Legal. Legal, né? E pensa no seguinte, viu, Lucas? O grande ilustrador dos livros do Chico Anísio foi o Ziraldo. Então você entrou na galeria de desenhistas e caricaturistas do Chico Anísio. Isso é maravilhoso, né? Pô, maravilhoso, cara, maravilhoso. Até ele tem uns livros de caricaturas com todo mundo fez, né, cara? Isso. E, e, É Mentira Chico, né? Que foi uma e coletânea das caricaturas que eu achei muito legal a ideia que o Ziraldo Pavará que editou esse livro, né? Com a participação de Isso, diversos caricaturistas, mas não desenhando o Chico. Cada um foi encarregado de desenhar um personagem do Chico, né? Isso que é isso, legal, né? isso. Então, daí nessa época eu fiquei com maior vontade, né? Falei, pô, eu É. queria fazer uma caricatura. Chico Anísio é muito bom para fazer, né? Oh, E aí surgiu essa. Ele mesmo, né? Veio, a editora veio, e então foi uma coisa até mais direta, e foi super legal, cara. Foi uma honra, na realidade. que beleza. Lucas, tanta história para tão pouco tempo, né? Mas sempre tem a possibilidade de a gente conversar num outro podcast. A gente já conversou no Ilustre Podcast 2 vezes, né? Na fase É, pré-histórica, que era só áudio, e depois aqui, presencialmente, você teve aqui na TV Metropolitana, né? E sim, agora sim. no podcast Capial. Então, eu sempre estou inventando algum projeto para chamar você para ser entrevistado. Então, muito obrigado. E aí, Danilo, eu queria que você colocasse o slide final aí, que é a maneira pela qual as pessoas podem encontrar o Lucas Labels no mundo virtual. Através do mundo virtual, as pessoas podem chegar ao Lucas do mundo real. Isso, @ Lucas Labels com BHOLZ no final. Tudo junto. Lucas Labels. Então, isso. e você tem um outro Instagram também que é uma zoeira, né? Um trocadilho com Black Labels, né? É, não, mas isso aí é fechado, é meio que só para postar minha cara feia, só. E não fica só desenho, mas essa daí é o que vale mesmo, é a dos desenhos. Legal, legal. E quero encerrar dando os parabéns por você ter entrado mais uma vez no Salão Internacional de Humor de Piracicaba, agora em 2025. A gente está gravando no mesmo dia em que foi divulgada a lista dos artistas selecionados do salão desse ano. Que a gente sabe que é muito difícil de entrar, então cada artista, cada amigo que entra, eu sempre dou os parabéns, porque quando a gente começa, as primeiras vezes que a gente manda trabalho, é como se a gente estivesse passando num vestibular, sabe? E com o tempo passando, e você ganhou prêmios, inclusive, né? É como se você estivesse fazendo mestrado, doutorado. Então, parabéns sempre e obrigado também pela amizade esses anos todos, né? De sermos amigos de traço, né?
Pô, eu que agradeço sempre os convites. Pô, para mim é uma honra. Eu fico feliz demais, né? Eu falo um pouco demais aí. Você tem que cortar mais, viu? Senão fala pelos cotovelos. Mas eu agradeço, parabéns também, né, cara? Mais um ano no salão representando a cidade. E é o que você falou, é uma honra, né? Uma alegria sempre que a gente vê nosso nome lá. Então, parabéns e, cara, estamos aí sempre que precisar, estamos junto. E obrigado, aliás, né, por todo esse apoio que você está sempre publicando a gente e chamando para os projetos. E eu admiro demais todos os seus projetos e por isso que eu gosto muito de estar junto participando. E é isso, cara. Tamo junto, tamo junto. É isso aí. E pra gente encerrar de vez aqui o nosso podcast, né? Mais um podcast capial aqui na TV Metropolitana de Piracicaba. Câmera 3, Danilo. É isso aí. Vamos encerrar aqui dando os meios o meio pelo qual vocês podem encontrar o podcast e o Jornal Capial nas redes sociais, principalmente no Instagram. @capial.humor. @capial com U, tá, pessoal? Ponto humor. Então, através dessa arroba no Instagram, vocês podem encontrar tanto as edições em PDF da coleção completa do Jornal Capial. Nesse mês aqui, finalzinho de julho, estamos caminhando para a 20ª edição mensal. E também vocês podem encontrar os episódios de todos os podcasts Capial feitos até agora, apresentados até agora, né? Então já temos uma coleção gigante aí de artistas, tanto no podcast quanto no Jornal Capial. E no podcast Capial, ficamos por aqui e aguardamos vocês no próximo sábado, a partir das 10 horas da manhã, com mais um grande artista, mais um grande cartunista aqui na nossa galeria de podcasts aqui na TV Metropolitana de Piracicaba. É isso aí, um grande abraço. Até sábado. Tchau, tchau.